Muito bem, amigos, amigas, todos os que estão aqui nos acompanhando nesta noite. Hoje, uma quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021, 8 horas, 8:02 aqui no meu relógio, né? 8 horas e 2 minutos aqui da noite. Hoje recebendo Chicão Guimarães, ele que com muita honra foi meu professor aí de história durante o saudoso período de Koch, aqui na cidade de São José dos Campos, e além de professor de história, também músico, artista plástico, e esse é justamente o ponto principal da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje. Conhecer esse Chicão artista plástico e em especial o que ele manja, sabe fazer e quer passar para frente no que se diz respeito à vidraria, chamada vidraria artística. Primeiramente, cumprimentá-lo e passar a bola, né? Chicão, boa noite, tudo bem? Boa noite, André. Boa noite a todos que estão ligados aí no canal. É um prazer enorme estar com você novamente. Prazer enorme poder conversar e falar um pouco aí sobre o vidro, né, que é um material realmente fascinante. Vamos falar algumas curiosidades, algumas coisas bacanas e divulgar aí um pouco o trabalho e algumas coisas que a gente vai desenvolver a partir de semana que vem aqui na cidade de São José dos Campos. Então, Maravilha. estar com você é sempre um prazer, meu querido. Beleza demais. Chique demais. O Chicão, que como eu e o Guilherme bem lembramos numa outra live, em que fomos entrevistados pelo pessoal do Café e Cachimbo, do canal Café e Cachimbo, ele foi nosso primeiro entrevistado. Podemos dizer que, para além dos fundadores do canal, ele foi o start, né? O botão de start lá, o primeiro entrevistado para além dos organizadores do canal e que deu origem a tudo. E estamos aqui hoje falando aí sobre essa pegada histórica e artística. Primeiramente, pedir para o Chicão explicar para os leigos, né, o que afinal de contas é a vidraria, né? A vidraria artística. Bom, pois é, eu acho que vidro é uma coisa que todo mundo conhece, né? Quem tem janela em casa provavelmente tem janela com vidro, né? Garrafas e potes e, né? Você tem uma série de objetos aí fabricados com vidro e tipos de vidro diferentes, inclusive, né? Quando nós falamos em vidraria artística, é exatamente um ramo do trabalho com vidro fora da indústria, né? Fora da utilização industrial e mais cotidiana, mais comum do vidro, né? Então, são técnicas e são trabalhos não industriais, a grande parte deles artesanal mesmo, né, que exigem todo um domínio de técnicas que muitas vezes são seculares, né, e que vêm desde da antiga Fenícia, tá certo? E então você tem aí uma série de técnicas que ao longo do tempo foram sendo desenvolvidas para trabalhar com esse material e que a partir dela aí você pode produzir uma quantidade enorme de coisas, né? Você pode produzir joias, você pode produzir bijuteria, você pode produzir vitrais, você pode produzir vasos, garrafas. Quer dizer, você tem um universo enorme aí de possibilidades para o trabalho com o vidro. Então, a vidraria artística seria exatamente esse lado aí não industrial, né? Vamos dizer assim, do trabalho com o vidro. Perfeito? Uma pegada mais
artesanal, uma pegada mais pois é, o própria artesanal do aí, vidro. pois é, o artesanal aí, não que você, em alguns casos, não precise de um equipamento e de um ferramental bastante sofisticado, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas geralmente é o trabalho de um artista sozinho, no máximo ali, dependendo do que ele vai fazer, com um ou dois assistentes, né? E ele tendo, obviamente, todo o controle de produção da peça, desde o início, desde fazer o vidro, de dar a coloração, a pigmentação, de dar o formato e de dar o acabamento na peça. Quer dizer, é um trabalho, nesse sentido, ele é bem artesanal, sem dúvida nenhuma. Maravilha. E, Chicão, como foi apresentado, né, a músico, artista e professor de história, né, conhecedor de história, você até citou aí os fenícios. O vidro, um elemento bastante curioso, né, diga-se de passagem, como ele foi descoberto? O que é que os historiadores têm aí de consenso, mais ou menos, sobre a descoberta do vidro? Foi por acaso? Ou alguém pensou, vou inventar um negócio aqui, opa, criei vidro, né? Rapaz, você sabe que consenso entre historiadores é a coisa mais difícil que existe no mundo. Depois de quase 40 anos de profissão, ainda estou para descobrir onde existe consenso entre historiadores. Mas, de qualquer forma, existe uma lenda. Né? Existe uma lenda que é uma lenda muito bonita, por sinal, de que na antiga Fenícia, hoje seria ali o Líbano, basicamente, né? Uhum. Que comerciantes nômades que cruzavam os desertos ali entre a Fenícia, o Egito, né? Aquela região ali da Mesopotâmia, né? Que eles, numa noite, sentaram para acampar, para descansar, e fizeram uma fogueira na areia. E no outro dia, na hora que foram embora, perceberam que no meio ali das cinzas do que tinha sido a fogueira tinha uma coisa que eles não conheciam, que era uma placa de um material que parecia joia, que parecia um líquido derretido, e que, dessa forma, o vidro teria sido descoberto, inventado, entre aspas, né, por esse método meio. Desculpa, foi um besugo. Morar na roça tem disso. E de que o vidro teria sido descoberto dessa forma não projetada, totalmente acidental, por esses nômades, por esses comerciantes fenícios. Por que eu digo que é uma lenda bonita, é uma história muito bonita, mas muito pouco provável. Né? Porque para você conseguir fundir um vidro, fabricar um vidro, né? Então você precisa de 3 elementos, basicamente. Você precisa de sílica, de cloreto de sódio, de 3 elementos. Né? E que você precisa de uma temperatura acima de 1.300, 1.400 graus. Então é muito difícil que uma fogueirinha de um acampamento no meio da noite teria produzido calor suficiente para poder derreter ali os elementos daquela areia, daquela sílica e transformar isso em vidro. Né? Então, basicamente, o que a gente imagina é que talvez no processo de fabricação ou de fundição de metais, que já era uma técnica dominada na época,
porque eles calculam mais ou menos 4.000 antes de Cristo. Então, você já tem ali, né, a idade dos metais, a idade do bronze. Então, ou mesmo que é uma atividade anterior e bem anterior ao vidro, que é na fabricação de cerâmica. Né? Aliás, o trabalho com vidro e o trabalho com cerâmica tem muitas coisas bastante comuns. Né? Então, através desse trabalho com a cerâmica, talvez ali no processo tenha surgido esse novo material, esse novo composto que teria sido o vidro. Né? Agora, o que se sabe e que você tem registro é que, por exemplo, por volta de 1400 a.C., os egípcios sopravam vidro, né? Já faziam objetos de vidro. Existem desenhos e hieróglifos já mostrando os egípcios nessa atividade do sopro de vidro com aquelas canas, né? E eles soprando vidro. Aquele canudão, né? Isso, chama cana aquilo. Né? Cana. Cana, isso. E então, além dos. E depois, com o Império Romano, o vidro se difunde pelo Mediterrâneo como um todo, né? E acaba se popularizando, porque a grande vantagem do vidro é exatamente essa, né? Ele é um material maleável. Então, você pode dar formas, as mais diferentes formas possíveis ao vidro. Então, começaram a fazer jarro, ânfora, garrafa, joia, né? E aquilo começou a circular ali e era uma coisa de valor comercial bastante significativo. Os fenícios foram muito bons comerciantes de vidro na antiguidade. Né? Quando eu estive... a minha formação de trabalho de técnica de vidraria, eu tive na Itália. E estudei lá durante 2 anos. E, por exemplo, tem uma necrópole etrusca do lado de Florença, em que eles acharam uma taça de vidro azul linda. Você vê que é um vidro mais rústico, mais pastoso, não tão translúcido. Mas, então você imagina, os etruscos já conheciam técnicas de trabalho com vidro. Então, realmente é uma coisa que vem da antiguidade mesmo. E com o Império Romano, a divulgação, o que acontece hoje, por exemplo, na Europa, você tem várias regiões que são chamadas regiões vidreiras. Né? Então, você tem regiões vidreiras em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, obviamente, a Veneza, Murano é a mais famosa, mas você tem outras regiões vidreiras na Itália, na Alemanha, na Suécia, você tem uma fábrica de vidro muito importante, de vidros artísticos muito importante na Suécia. Na República Tcheca, os famosos cristais da Boêmia, né? Então também um instrumento de produção vidreira bastante importante. Né? E não só, os tchecos estão fazendo tudo, cara. Estão fazendo escultura, estão fazendo as coisas mais loucas. Né? Estão botando a arte do vidro para evoluir. É impressionante. Ô, Chicão, com essa questão histórica ainda do vidro, né? É até interessante observar o que deve ser lenda, né? O que provavelmente deve ser mais, entre aspas, a realidade, né? Mas qualquer que tenha sido assim a descoberta do vidro, o interessante também é observar que uma coisa ver ali, descobrir, nossa, fiz algo assim que eu vou chamar de vidro, né? Mas depois todo o desenvolvimento, toda a técnica, né, que as diferentes culturas, civilizações devem ter aperfeiçoado, aprendido com os erros, né, até conseguir mexer direito com aquilo, né? Não, para você ver, você imagina como eles chegaram para fazer a primeira chapa plana, né? E eles fazem isso na Itália. Em Murano eles fazem, eles sopram como se fosse uma cápsula
de vidro, tá certo? Uma redoma de vidro, cortam as pontas e abrem ela e põem ela plana. Hoje, obviamente, você tem a fábrica da Pilkington ali perto de Tabatéria, hoje tem uma maquininha que já faz tudo bonitinho. Você imagina você pegar uma cápsula, né, de vidro, cortar, abrir para poder fazer o vidro plano. Ali Como você sozinho, né? chegar nisso, como você vai abrir, a temperatura. É um trabalho de formiguinha mesmo, ao longo de séculos. O vidro, ele podemos dizer que, não sei se é uma palavra forte, mas podemos dizer que da sua descoberta ele revolucionou, seja no comércio, na sua utilização, ele foi assim representou uma grande mudança. Olha, eu não sei. O que eu fico pensando que a princípio qualquer coisa de vida era um artigo de luxo, né? Não era uma coisa popular no sentido de que qualquer um pudesse ter acesso, né? Então, como as técnicas eram muito complicadas, né? Os artesãos ainda muito poucos, etc. Então, como os egípcios faziam joias, né? Então, você imagina uma joia egípcia de vidro, você imagina uma ânfora romana ou fenícia de vidro. Isso eram materiais que no início, eram bastante valorizados do ponto de vista comercial, né? Então, acho que era uma coisa que os nobres tinham acesso, a nobreza ali, os sacerdotes, né? Ah, não, a população, de uma forma geral, tinha acesso à cerâmica, que era bem mais fácil, né? Mas ao vidro não. E aos poucos é que eu acho que a coisa vai, vai tomando popularidade, né? Você imagina, no Brasil, no período colonial brasileiro, se quisesse vir, você tinha que trazer de Portugal para cá, da Europa para cá, porque aqui não tinha, né? E muitas casas não tinham vidro. Então, essa coisa de você colocar vidro em janela é uma coisa razoavelmente recente também, né? Não é uma coisa que venha, né, tá certo, de tão longe. É um processo complicado, né? Eu estou te falando, como é que você fabricaria um vidro plano naquela época? É uma chapa. Uhum. Falando sobre essa evolução histórica do vidro, aí saindo um pouco das chamadas antigas civilizações, né, atravessando aí Idade Média, também o Renascimento, né, a Renascença. Na Idade Média, pelo menos, acho que o exemplo que a gente poderia citar aí de mais potência, nobreza do vidro são as igrejas, né? Sim, pois é. É engraçado porque o desenvolvimento dos vitrais na Idade Média ele acompanha algumas coisas. Primeiro, ele acompanha uma mudança na arquitetura, sobretudo na arquitetura da igreja. Quando você tem a substituição da igreja chamada românica para o estilo gótico, né? E o que era o gótico? O gótico ele era um estilo vertical, né? Em que criou-se uma abertura que era a abertura em ogiva, né? Que é aquela janelinha medieval típica, né? Uhum. E a ogiva ela te dava uma vantagem que ela te permitia ter um vão aberto, coisa que o estilo românico não permitia por causa do peso, né?
Então, como a arquitetura, por exemplo, você pega as catedrais medievais, você tem elas enormes, grandes, altas, com as ogivas, as janelas compridas. Aí você fala assim, bom, mas como é que aquela parede se sustenta? Porque ela tem uma escora por fora, chamada arcobotante. Então, você percebe as catedrais medievais, você tem toda uma estrutura, parecendo um esqueleto por fora, que ele segura a parede, entendeu? Ele dá sustentação à parede. Então, aqui no meio, você podia fazer um vão. E aí, como é que nós vamos encher esse vão? Aí é que está. Grande parte da população é analfabeta, ou a imensa maioria da população é analfabeta. As missas eram rezadas em latim. Quer dizer, a pessoa comum, o camponês, o homem comum, não entendia nada do que o padre estava falando. Então, uma forma de você, didaticamente, contar as passagens do Evangelho era através dos vitrais. Porque ali você pintava as cenas bíblicas, e com a luz aquilo cresce, as igrejas eram escuras. Se você pega qualquer igreja medieval europeia, hoje, obviamente, todas têm iluminação interna, mas na época não tinha, era tocha. Então eram lugares muito mais lúgubres, muito mais escuros, etc. Medonhos, né? Vinha e atravessava aquele vidro com aquelas imagens, aquilo crescia e a pessoa via e didaticamente tinha uma aula de catecismo ali através dos vitrais. Os temas dos vitrais não são só temas religiosos, apesar de ser. Então, você tem vitrais decorativos, tarará, mas a ideia fundamental era essa. E essa técnica medieval é uma técnica que ainda existe, que muitas igrejas ainda são feitas, os vitrais das igrejas são feitos até hoje, em que você tinha que pintar o vidro, você tinha que fixar a tinta no vidro, depois você vinha, cortava e colocava em umas canaletas de chumbo para montar o painel inteiro e instalar. Também era um trabalho bastante complicado, bastante especializado nesse sentido. Ainda tem muita gente que faz isso até hoje, é uma técnica que ainda se pratica. Se pratica. Basicamente, como era feita, as tintas mudaram, talvez um pouco, são melhores, dá uma translucidade melhor, alguma coisa evoluiu, mas fundamentalmente é a mesma ideia lá das catedrais góticas do período medieval, do final do período medieval. Ainda na pegada histórica do vidro, Chicão, para no nosso, digamos, bloco 2 aqui a gente passar para fazer essa análise mais técnica, ouvir as suas explicações de como se fazer os diversos tipos de vidro, esse processo de pigmentação, do vidro, mas ainda na pegada histórica, saindo aí da Idade Média, no Renascimento, a gente ouve bastante aí os grandes artistas, mas pelo menos no que eu conheço, assim, eu não me lembro deles terem feito grandes coisas com relação ao vidro, Alguns do vidro, é verdade. Houve, vamos dizer assim, um abandono do vidro nessa época, ou tinha gente que buscou manter a arte, essa na verdade, arte? A feitura, ela continuou acompanhando, inclusive, um pouco as tendências de cada época, Então você chega lá em Murano, na Itália, Então você tem lá aquelas taças renascentistas. Então cada época tem seu desenho, barroco, Aquilo continuava a ser produzido, Sempre foi produzido. Agora, é engraçado, você falou isso, é verdade. São poucos. Eu sei, por exemplo, o Picasso ele teve uma fase de ceramista.
ele produziu muita cerâmica. Né? Mas vidro especificamente, eu estou tentando lembrar algum desses grandes pintores aí ou escultores, não me vem nenhuma cabeça. Né? Se alguém aí souber, por favor, nos informe ao final do programa. Agora, tem Por uma falar coisa em alguém, só mandar um abraço aqui para o Arthur Alves Pinheiro, que nos acompanham. O Sérgio Salvador também aqui assiste a gente. E quem mais? Quem mais? Fernando Cavalcante. Bom dia aí para todos esses Fernando que nos Cavalcante, eu acompanham. conheço esse. Esse eu conheço. Cava, Abraço também para o maravilha, querido. professor. Obrigado. Abraço também aqui para o Carlos Rodrigues. Carlos Rodrigues é um artista plástico também, mas o ramo dele é a xilogravura, né? A famosa arte na madeira. Mas bacana que vocês estão acompanhando aqui o papo sobre a vidraria, né? E vamos que vamos. E aí, só para a gente finalizar a questão histórica do vidro, Chicão, aí passamos aí Renascença, né? Vidro Eu acho que a grande industrial, questão que a gente tem Pilkington, que né? pensar Nosso grande é a exemplo aqui da Revolução Dutra. Industrial. É o impacto da Revolução Industrial na vidraria. Né? Porque aí, a partir daí, com a Revolução Industrial, sobretudo no século XIX, né? Final do século XIX, início do século XX, começou a se produzir vidro em padrões diferentes, em cores diferentes, né? Em chapa, né? E talvez o grande artista, né? Grande representante essa retomada, ou esse crescimento da vidraria no final do século XIX e início do século XX, seja o Tiffany, Louis Comfort Tiffany, famoso, tem a loja Tiffany em Nova York, né? Os estúdios Tiffany. Ele produzia vidro soprado, mas produzia vitrais, produzia cúpulas de abajur, que são muito famosas. As cúpulas de abajur redondas, todas coloridas. Hoje em dia, inclusive, existe kit para você mesmo fazer e montar a sua abajur. Legal. Tem. Você já tem tudo prontinho, bonitinho. E agora, uma luminária Tiffany original, meu caro, você vai pagar caro numa dessa. Aí já são outros 500, né? Aí são outros 500, né? Mas o Tiffany, ele vai, óbvio, uma pessoa de extremo talento, né? Conhecia muito o que estava fazendo, e tinha um estúdio, e que além de peças de vidro soprado, ele produzia vitrais e essas cúpulas de abajur que se tornaram famosas no mundo inteiro. Né? Agora, muito em função exatamente da Revolução Industrial e das novas técnicas geradas pela industrialização, que ampliaram muito a produção, né? E as opções, inclusive, de vidro no mercado. Né? E você tem que pensar que também, a partir de um certo momento, a própria arquitetura começa a incorporar o vidro como material na construção de casas, de edifícios de toda sorte. Né? Então, eu acho que a grande popularização mesmo vem exatamente com a Revolução Industrial, século XIX, para cá. Né? É isso aí. Maravilha. E de lá para cá conhecemos aí mais ou menos a grande história do vidro, seu desenvolvimento, e pegando aí a parte técnica, né? Como trabalhar esse curioso elemento, né?
desde aí da sua... A pessoa chega e quer fazer, vou fazer vidro. O que ela precisa ter em mente, né? Pois é, olha, eu acho que é o seguinte, como eu disse para você, para você fabricar vidro, eu não tenho nada, quero fazer vidro, você vai precisar de alguns componentes químicos, né? Sílica, e um fundente, mas você vai precisar de um forno que te leve esses componentes a uma temperatura de 1.300, 1.400, 1.500 graus. Tá? Existe, tá? Claro que existe. Aqueles caras que sopram vidro, eles tiram o vidro do forno a 1.200, 1.300 graus para poder soprar, para ele estar maleável, né? Porque o vidro ele tem uma característica física, química, física interessante, porque ele é um sólido, mas ele é um sólido em que a estrutura molecular ela não é a dos sólidos. Né? Então, a estrutura molecular do vidro ela está mais para a estrutura molecular do líquido do que para o sólido. Ela é fisicamente sólida e quimicamente líquida. Pois é, mas é um negócio muito louco. Você sabe por quê? Eles fizeram eu li isso em algum lugar, que exatamente numa dessas construções medievais lá, etc., aquilo lá está lá há 1000 anos. Né? Uhum. Eles perceberam que algumas das chapas de vidro elas estavam mais grossas na base do que em cima. Então, quer dizer, como se ele tivesse, ao longo de 1000 anos, muito devagar, derretido um pouquinho. Entendeu? Caramba! Essa é uma história muito louca. Eu li isso em algum lugar, não sei até que ponto isso corresponde também aonde foi. Então, ele é esse material. É engraçado, por exemplo, se você pega um vidro a 1.200 graus e deixa ele escorrer, ele não pinga. Como assim não pinga? Ele vai fazer um pingo de vidro, só que ele não vai soltar, ele vai fazer um fio até o final. Ele não vai se romper. É como se uma pessoa suasse e o suor passeasse pelo corpo até chegar no pé. Pensa no leite condensado. É boa. Mais geladinho, ele na lata, ele vai escorrendo, mas ele não pinga. Ele fica aquele fio até o final, né? É uma característica muito louca no vidro. Então, o que acontece? Existem hoje o que a gente chama de técnicas de vidraria a quente, que é a que necessita de calor, de fornos, de temperaturas elevadas, né? 1.500 graus Celsius. O que a gente chama de vidraria a frio, quer dizer, você não precisa de trabalhar com esse tipo de equipamento, você não precisa de botar o vidro a 1.200 graus ou 1.500 graus. Você pode trabalhar em casa, que você não vai ter necessidade dessa estrutura, né, tamanha. O curso tem a ver com isso. O curso que eu vou dar é exatamente de uma das técnicas que você vai poder trabalhar em casa. Então, você não vai precisar de ter forno, você não vai precisar de botar 1.200 graus, nada disso. Você pode trabalhar na mesa do seu escritório, se você quiser. A prática da vidraria a frio. A frio, isso. Exatamente. Então, por exemplo, quando você pega o sopro, né? O vidro soprado, aqui no Brasil chama-se vidro soprado, na Itália chama-se vetro soffiato, nos Estados Unidos em inglês é blown glass. O vidro soprado ele vai te exigir um forno de 1.200 graus, e vai te exigir uma estrutura de local para fazer, de ferramenta, né? Você precisa ter um galpãozinho para trabalhar com sopro.
Você tem uma técnica fantástica que se chama fusão. Fusão em vidro, em que você funde duas chapas de vidro. Você não precisa de 1.200, você vai precisar de um forno que te leve aí até 800, 850 graus. Porque o vidro ele tem uma característica, a partir dos 500 ele começa a, entendeu? Amolecer. A partir de 500, 600 graus, ele começa a E dá amolecer. para dar uma brincada com ele. Pois é, a fusão é uma técnica que você trabalha basicamente com duas forças, que é com calor, né? Que você vai elevar o vidro a uma temperatura que ele se torne maleável, e muito com gravidade. Então, geralmente a gente prepara umas formas, você põe a chapa de vidro em cima, com o calor da gravidade, o vidro toma o formato daquela forma que você pôs embaixo. Então, você trabalha com calor para o vidro amolecer, e a gravidade para ele se assentar na forma que você trabalhou. Né? É um trabalho também fascinante. A minha maestra italiana em fusão, para você ter uma ideia, uma peça dela, ela ia para o forno 9 vezes, porque ela, por exemplo, ela pegava uma fotografia de uma paisagem, um pôr do sol. Uhum. Ela reproduzia em vidro, com Meu cor, Deus. com profundidade, aquele pôr do sol. Só que ela ia fazendo camada por camada. Fazia a primeira camada, ia para o forno. Segunda camada, ia para o forno. Terceira camada, ia para o forno. Então, você imagina quantas horas de trabalho minucioso. Né? Ela se chama Miriam De Fiore, e talvez hoje seja uma das maiores artistas do mundo, premiadíssima em fusão de vidro, e mora perto de Milão. Né? Tem o ateliê dela perto de Milão. Mas é uma coisa impressionante. Com Né? Então, certeza. a fusão, pois é, a fusão também é um trabalho maravilhoso. Só que você não precisa de 1.200, você vai precisar de 800 graus. 800 graus já dá para você brincar bastante. Falando das técnicas, vamos só dar uma esquentada aí para o pessoal lembrar do seu curso, né, Chicão? Ele está dividido em 5 módulos. O módulo 1, ele até vai um pouco mais justamente no que a gente já vem falando aí Isso, desde o começo isso. da entrevista, né? História e características do vidro, né? Podemos até dizer curiosidades do vidro, né? Tipos de vidro, as técnicas, como você falou, vidraria quente, vidraria frio, o vitral tradicional, técnica Tiffany, né? Você falou aí também Que é da essa que a Tiffany. gente vai trabalhar, exatamente. E esse é o que vocês pretendem ensinar no curso, né? Isso já O, no módulo o 2, curso né? é um curso de técnica Tiffany. Ah, você vai achar muita coisa em inglês na internet. Chama-se stained glass, né? Que é vidro a estanho, alguma coisa desse tipo. Né? Pois é, mas o curso é exatamente isso. São 5 módulos. O curso vai acontecer na Galeria Poente, em São José dos Campos, lá no. Putz, depois eu tenho que pegar o endereço. Desculpe. Avenida Anchieta, Opa, aí, ó. 1564, aqui. Isso, 1564. Isso, é lá embaixo da Avenida Anchieta, quase lá naquele campo que o pessoal do Hub treina. Ah, Que chamam carinhosamente de maconhão, né? exatamente, eu não ia falar, mas exatamente, é lá perto do Maconhão. Popularizou, né? Não tem Pois jeito. é. Mas sem Mas problema. No Jardim perto Esplanada do aqui. campo de treinamento do rugby, é lá embaixo, Isso, na lá no Avenida campo de Anchieta, na treinamento do Galeria Poente, rugby. uma super galeria bacana, tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação de arte em São José dos Campos. O Paulo Henrique, que é o proprietário, né?
fantástico, trabalhos maravilhosos, a escolha de extremo bom gosto. E eu fui, na verdade, eu que tive a cara de pau de propor para ele o curso e ele teve a insanidade de topar. Né? Então. Agora topou, né? São cinco encontros de 3 horas, né, aproximadamente. Aqui, você fala 3 horas, mas não é porque deu 3 horas que eu vou fechar tudo. Né? Um encontro de 3 horas. O vidro está derretendo, acabou. Apaga a luz, acabou. Né? Meu vidro não esfriou, né? Exato. Toca a campainha, não tem mais nada. E vai ser ali na Galeria Poente, sábados. Então começa no primeiro sábado agora de novembro, dia 6, se não me engano. Dia 6, né? Dia 6. 6 de novembro, e vai até o primeiro fim de semana, o primeiro sábado de dezembro. Então são 5 Só para falar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, Chicão, é dia 6, 13, 20 e 27 de novembro e 4 de dezembro, né? 4 de dezembro, isso. Então, o que o das 14 às 17 horas. Das 14 às 17 horas, lá na Galeria Poente. Eu vou fornecer todo o material para o curso, né? Então, todas as ferramentas necessárias, o vidro, tudo que for preciso. Né? E a gente começa exatamente. É um curso que eu digo que chega até a ser profissionalizante, porque a pessoa vai aprender a técnica e, óbvio, aí cada um depois desenvolve, né, a sua criatividade. E quanto mais, obviamente, você praticar, melhor você vai trabalhar. Então começa com essa parte, a história do vidro, o que é a vidraria fria, o que é a vidraria quente, tarará. Aí nós vamos trabalhar o corte do vidro, corte à mão. Né? Então, como que você corta o vidro, quais são os cortes possíveis, quais são os cortes que não são possíveis à mão, né? Porque a pessoa vai trabalhar à mão, é basicamente manual esse processo. E aí, a ideia é que ao longo desses 5 encontros, cada pessoa faça 2 peças. A primeira é uma peça plana, como se fosse um vitral. 2 dimensões. Tá certo? Uma dimensão 10 por 15, alguma coisa desse tipo, para ela entender a técnica, como é que faz, até para dar tempo da pessoa terminar. Né? E a segunda ideia é de que ela faça uma peça tridimensional. Né? Então, que ela saia do plano e consiga fazer alguma coisa. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Beleza. Aqui. Ó. Isso aqui é uma luminária. É uma luminária. Ó, que da hora. Um cubo, né? Tá certo? Toda em vidro, com uma óbvia influência do Mondrian, né? Que era holandês, tá certo? Ela se chama luminária Mondrian, inclusive. Essa aqui tem 12 de base. Gentilmente batizada. 12 de base por 28 de altura. Tá? Então, a segunda peça seria exatamente uma coisa tridimensional. Né? E aí, meu caro, é o que eu estou te dizendo, as possibilidades, André, são infinitas. Você pode fazer luminária, você pode fazer cúpula de abajur, você pode fazer cinzeiro, você pode fazer objeto, você pode fazer joia, brinco, você pode fazer imã de geladeira, você pode fazer relógio, você pode... Entendeu? Aí não tem terrário, sei lá, você pode fazer mobile, você pode... Aí a cabeça vai, né? Você vai inventando coisas. Vai o que os miolos permitirem, né? Exato. Então, a partir dessas 2 peças, você vai ter toda a informação técnica que você precisa para você depois desenvolver o seu trabalho. Tá?
E como eu estava dizendo... Os primeiros 2 encontros vão ser mais teóricos, indo para o prático, e os últimos 3 encontros, mais teórico. O primeiro é mais teórico. Mas, por exemplo, no primeiro encontro já tem uma parte prática que é o corte do vidro. Né? Uhum. Então, que eu vou botar todo mundo lá cortando o vidro. Faz um corte reto, agora me faz um quadrado de 5 por 5. Agora, como é que faz para cortar um círculo? Né? Como é que ferramentas você usa? Eu vou apresentar o ferramental. Então, isso aqui é um cortador de vidro, isso aqui é uma lixadeira, isso aqui é um alicate X, esse alicate tal. Né? Apresentar todo o ferramental. E aí a pessoa vai sair com um dever de casa nesse primeiro dia, que já é começar a projetar esse primeiro vitralzinho plano de 10 por 10, 10 por 15. Né? Bacana. Já fazer um projetinho, já começar a pensar, porque aí na segunda aula, isso aqui vai dar para você fazer. Esse corte aqui não tem como, você pode fazer isso. Aí eu já dou já vai exigir um esquema, um desenho, um projeto, alguma coisa dela, né? Isso. E aí depois é sentar e trabalhar e fazer. Né? Qual a sua experiência, Chicão? Você já vai... pensei, vou fazer, ou você desenha, você cria assim no papel e depois passa para o vidro? Pois é. Por exemplo, no caso dessa aqui, da luminária Mondrian, e de uma outra que eu faço, que se chama Art Deco, eu desenhei primeiro. Né? Eu faço o desenho, faço o estudo de cor, né? Porque isso também tem uma coisa que todo mundo... Cara, isso é impressionante. As pessoas veem vidro colorido, e não é que você tem um azul, um vermelho, um verde, um amarelo, entendeu? Você tem, assim, 15 tipos de azul diferentes, 25 tipos de verde diferentes, não sei quantos tons de amarelo. Aí você tem vermelho, você tem laranja, você tem 3 tons de roxo. Aí você tem vidro manchado. Aí você tem ele com textura X. Aí eu vou apresentar, inclusive, falar das fábricas, né, dos catálogos, apresentar os vidros. E aí a pessoa fala assim, meu Deus do céu. Aí, de repente, ela quer usar de uma vez. Calma, não. Entendeu? Porque realmente é uma coisa que você fala assim, meu Deus, tem tudo isso de cor? Tem. Né? Não são vidros nacionais, infelizmente, tudo importado, porque no Brasil não se fabrica. Mas você tem essa variedade que é uma coisa impressionante. Impressionante. Você precisa ver o meu fornecedor em São Paulo, que, aliás, só tem lá, né? São poucos. Cara, você entra lá no depósito dele, cara, porque isso vem de container, né? São chapas de 1 por 1, 1,5 por 1. Isso vem no container. Ele traz um container por ano de vidro. Meu Deus. De tudo quanto é cor, de tudo. Você entra, cara, você fica enlouquecido. Você fala, qual que eu levo, qual que eu não levo, que cor que eu quero, que cor que eu não quero, essa aqui. Você gasta um dia só passeando, né? Não, eu tenho que ir embora. Eu falo, eu vou embora, porque quanto mais eu ficar aqui, mais eu vou gastar, eu estou lascado. Né? Porque é realmente impressionante. E é bonito, né? Você imagina um vidro translúcido alaranjado. Né? Por exemplo, uma curiosidade, né? A gente estava falando de vidro medieval lá na Itália. Veneza ficou famosa, Murano específico. Murano é uma ilhazinha que tem no meio da Baía de Veneza ali, né? E que o Dodge de Veneza juntou todos os vidreiros desde Murano e falou assim, ninguém sai. Por quê? Porque eles tinham o segredo do vidro vermelho, do vidro vermelho rubi translúcido. Que era só os venezianos sabiam fazer. E o grande segredo é que é ouro na composição desse vidro.
E só em Quem Veneza quisesse saber tinha que pagar para os venezianos. era um segredo de Estado, não podia deixar aquilo ser difundido. Só eles conheciam como fazer aquele vermelho rubi. Né? Então, o que o Dodge, que era o Veneza era uma república, né? Então, que era o chefão, o que ele fez? Ele pegou todos os vidreiros de Veneza, levou para Murano, para essa ilha, e falou: daqui ninguém sai. Se o segredo do vidro vermelho sair daqui, eu vou saber quem é e vou matar um por um. Tá? Porque era. Você imagina o valor disso na época, você ter acesso a esse vidro vermelho rubi de Murano. Né? Então as Só de pessoas imaginar. nossa, mas é fascinante. As pessoas ficam muito fascinadas. Então é isso. Então eu vou fornecer tudo, as ferramentas de trabalho, os vídeos para trabalho, né? E vamos dando dicas de como fazer. Ó, faz assim, faz assado, né? Combinação de cor, o que fica melhor, tal. E a ideia é exatamente essa, de produzir essas duas peças ao longo do curso. Beleza. Um salve aqui do Guilherme de Almeida Soares, nosso amigo Gui, Guilherme, também meu colega aí Soares, de mesa de debates. O Gui aqui nos acompanhando. Salve aí, Guilherme. Maravilha. E com todo esse curso bastante robusto, né? Você realmente planejou aí um tremendo curso, né? Tremendas aulas aqui para o pessoal que tiver interesse, quiser fazer. Lembrando então as datas, né? 6, 13, 20, 27 de novembro e encerrando no dia 4 de dezembro, né? Que como Se você você mesmo quiser falou. produzir um presente de Natal para o seu Aí, amado ou a sua amada, faça você mesmo um objeto de vidro para ele. Né? Vai dar tempo de você terminar antes das festividades natalinas, não é isso? maravilha. Galeria Poente, Avenida Anchieta, 1564, no Jardim Esplanada. Para Isso. falar com alguém, entrar em contato, Paulo Henrique. o Henrique, né? Isso. Passaram aqui o número código 12, né? Você que é do Vale do Paraíba ou é de fora, código 12 aqui, 991244992. É o que está no seu registro aqui. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Eu ia Maravilha. te falar uma outra Chicão, coisa. para a pessoa que quer enveredar nessa área, né? A pessoa fala, olha, eu manjo aí de artes plásticas, ou manjo muito pouco, mas tenho até lá o meu trabalho, mas quero aprender a fazer vidro e, se possível, comercializar a minha arte. Como que tá o... A gente sabe que o mar não tá para peixe aí para muita gente, né? Mas como está o cenário do artista que lida com essa tradição? No Brasil, pelo menos, né? Pois André, eu trabalho com vidraria desde 2000. Então já vão aí para 22 anos, 21, 22 anos. Né? Eu estudei, eu estava na Itália entre 1999 e 2000, estudei as técnicas lá, com várias técnicas com vários professores, e vim morar aqui em São Francisco Xavier, montei um ateliê e comecei a trabalhar aqui fazendo basicamente duas coisas. Eu trabalhava com Tiffany e também com a fusão. Então eu tinha um forno, chegava a 850 graus e fazia peças em fusão, basicamente peças utilitárias. Então eu fazia pratos, fazia bandejas, fazia sei lá, fruteiras, peças mais utilitárias, e fazia coisas em Tiffany, né? Porta-retrato, por exemplo, e vendia aqui mesmo a São Francisco
vem se tornando uma cidade turística, né, nos últimos tempos. Então, tinha ali um movimento das pessoas que vinham passar um fim de semana em São Francisco e estava sempre ali, de um fim de semana, o ateliê virava meio uma lojinha, né, do trabalho, que era, na verdade, uma parte do ateliê era de vidraria, a outra parte era de cerâmica. Né? Só que o ateliê não tem mais, acabou. Então eu trabalho hoje em casa, né, e, querendo ou não, o André, primeiro, hoje, internet é um canal fundamental de divulgação do trabalho. Né? Com Então, via certeza. Facebook, via Instagram, né? Então, eu faço parte de alguns grupos dessas redes sociais aí, em que eu divulgo meu trabalho e vou garimpando clientes, garimpando pedidos, né? Não parei de dar aula, continuo sendo professor, né? E agora, a pandemia realmente foi um baque geral para todo mundo, né? A pandemia teve um efeito bastante significativo, sobretudo, eu acho que no mercado da arte, porque, querendo ou não, né, meu querido, quem consome a arte é um público reduzido, quem consome objetos de decoração, né, é um público reduzido. E mesmo esse público, né, teve problemas econômicos sérios aí, enfrentou problemas de desemprego, de demissão, de redução de salário, né? Então, quer dizer, houve realmente uma retração bastante significativa. Então, por exemplo, que eu estou falando que o Paulo Henrique da Poente ele foi insano o suficiente para topar o curso, é a primeira atividade presencial que ele está fazendo desde o início da pandemia. Olha Então, só. a gente está apostando aí, está retomando. Pós-pandemia, Né? você está inaugurando, pode-se dizer, né? Entendeu? Então, vamos ver como é que vai ser, vamos testar, vamos ver, né? Vamos ver como é que isso acontece. No André, curso, Chicão. trabalhar com arte no Brasil sempre foi osso. Uhum. Né? Nós não somos um país que cultiva a arte, que valoriza a arte. Né? Historicamente, né? Né? E a arte sempre foi uma coisa muito, muito restrita a um pequeno grupo, né, de endinheirados que tinha condição de consumir a arte, né, continua sendo, querendo ou não. Né? Então, a ideia é que, a partir daí, a gente consiga, né, através de eventos como esse, que você divulgue mais a vidraria, que mais pessoas. E aí tem isso, deixa eu colocar uma coisa que eu acho muito importante. Porque a pessoa fala assim, pô, mas esse cara vai dar um curso, ele não vai ensinar tudo o que ele sabe, porque ele vai ensinar o concorrente, né? Ele vai estar colocando concorrente, já não está fácil, ele ainda vai ficar dando informação para criar concorrência. Tem uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte: cada um tem o seu trabalho. Cada um tem o seu trabalho. E eu não omito informação nenhuma. Tá? Então, eu vou ensinar o que eu sei. Tá? Eu vou dar as informações que eu tenho. Então, por exemplo, eu estou te falando, os fornecedores. Os fornecedores são poucos. Eu conheço 2 ou 3 no máximo em São Paulo. Aqui no Vale do Paraíba não existe. Né? E vou te dar o endereço, o telefone, o nome das pessoas. Vai lá, tá certo? Você tem 2 ou 3, você vai ver e negocia e compra ou não daquilo que você achar melhor. Né? E cada um vai fazer o seu trabalho. Né? É engraçado isso, porque assim,
Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com a técnica TIFF, eu nunca vi ninguém fazendo duas coisas iguais, um ao outro. Entendeu? Eu vou copiar tal pessoa, eu vou fazer igual. Né? Então você tem aí uma série de possibilidades. Te dou até sites da internet. Procura aí, tem um monte de ideia. Tem um monte de ideia. A partir dessas ideias aí, você pode criar outras, a partir de. Entendeu? E deixa para o consumidor escolher, né? E a pessoa faz aquilo que ela quiser, que ela gostar, que ela der conta, entendeu? Eu vou me especializar em fazer porta-retrato. Eu vou me especializar em fazer cinzeiro. Fique à vontade. Né? Eu vou me especializar, sei lá, em fazer bijuteria ou imã de geladeira. Pode, vai lá. Corre atrás e você vai achar. Compra os imãs separados. Isso você tudo compra separado hoje. E vai montando. Entendeu? Então, não tem essa. Eu não omito informação. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, quando eu fui estudar na Itália, mesmo, sabe, é uma coisa impressionante. Eu fui morar em Florença, o que tem de curso de arte, pegadinha de turista na Itália, é um negócio impressionante. Impressionante. O curso de arte de não sei o quê, você vai aprender não sei o quê, não sei o quê. Você chega lá, você não aprende nada. O cara te dá umas informaçõezinhas lá, muito básicas, muito mequetrefes, e depois você fala assim, cara, eu gastei dinheiro à toa porque eu não aprendi absolutamente nada. Tem muito, muito. Aliás, quem não estiver ouvindo, se algum dia quiser estudar arte fora do país, tenha informação, procure informação, veja os lugares, as escolas, porque o que tem de pegadinha para turista é um negócio inacreditável. Como se diz, picareta tem em todo lugar, né? Eu mesmo caí numa. Né? Putz. Não tinha, imagina, isso foi em 1998. A internet ainda estava, imagina, a internet daquela coisa. Você não tinha informação, você não tinha site, você não tinha informação. Né? Aí você chega lá com a cara e a coragem, tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Todos se tratam muito bem, óbvio, todos querem seu dinheiro. Né? E aí, na hora que você vai ver, cara, não, você não aprendeu. O cara te mostrou lá umas bobagens, fez lá uma brincadeira. No Brasil tem isso também, cuidado, em São Paulo, tem também isso. Não vou ficar aqui dando nome porque seria absolutamente antiético, mas cuidado, porque tem muito disso. Né? Então, eu, pelo menos, posso te garantir que eu não omito informação nenhuma. Aquilo que eu sei, eu passo para frente. E aí, você que vai ter que desenvolver seu trabalho, ser criativo e ser bacana e conseguir vender. Né? Cada um sabe como fazer o seu próprio trabalho, sem dúvida nenhuma. Bacana. E vocês que estiverem aí acompanhando, né? E, claro, os amigos aí também de imprensa, jornalismo, entre outros lugares, vendo aí a matéria, vamos também ajudar a divulgar a vidraria, né? Ajudar aí também a divulgar esse belo curso que o Chicão tá dando aí em primeira mão após a pandemia na Galeria Poente, Avenida Anchieta, 1564, lá no Jardim Esplanada. Desculpe. Repita, por favor, Galeria Poente, Avenida Anchieta. Galeria Poente, Avenida Anchieta, 1564, no Jardim Esplanada. Isso. Só para dizer, você está vendo essa aqui, isso aqui é um vitral feito numa janela de demolição, com uma luz por detrás, entendeu? Então ele tem uma iluminação própria. Né? Fiz aqui exatamente para você. Esse é um trabalho que você poderá fazer, né? Dominando a técnica Tiffany com o curso que eu vou dar
a partir da semana que vem. Além, óbvio, da luminária. Né? Olha que beleza! Que, né? A cúpula da luminária. Aprender aí como fazer, dominar a técnica. Não, é muito bacana. Cara, porque no final das contas é uma terapia. Você fica ali. O que é bacana dessa técnica é que é o seguinte, óbvio, se você quiser trabalhar, você vai ter que investir uma graninha nos equipamentos, nas ferramentas, etc. Né? Não tem como. Né? Mas não é nada absurdo, não é nada que você vai precisar de $1 milhão para construir uma estrutura. Você vai poder trabalhar em casa. Eu trabalho em casa. Você pode trabalhar na mesa do seu escritório, no canto do seu quarto, dependendo do que você aí mesmo no conforto da oficina. Não, entendeu? Então, assim, numa mesa comum de escritório, óbvio, eu vou fazer uma coisa pequena. Se você for fazer um vitral de 2x2, você vai precisar de um espaço maior. Mas para trabalhar coisas menores, luminárias, caixinha de vela, entendeu? Brinco, bijuteria, etc, etc. Você pode trabalhar dentro de casa, no seu escritório, no seu quarto. Você não vai precisar de nada absurdo em termos de equipamento. Vai precisar de fazer um investimentozinho, óbvio, né? Para ter o material, para ter ferramentas, para comprar o vidro, e etc. Né? E depois é isso. Hoje em dia, meu caro, não tem jeito, a gente não tem como escapar da internet. Né? E até mais fácil, que você entra diretamente com o comprador, com aquele que quer. Né? Outra experiência que eu posso te dizer, que eu tive muito em São Paulo, isso quando eu cheguei, as lojas de decoração, todas achavam, que lindo, que lindo, que lindo, mas ninguém comprava a sua peça. Todos queriam que você deixasse por consignação. Deixa aí se vender. Pô, puta sacanagem com o artista. O cara ali gastou. Deixa aí se vender. Né? Então, esse é um outro problema. Se vender, tchau. Pois é, mas entende aí? Só que o cara não vai ter muito interesse em vender. A sua peça está lá decorando a loja dele, está lá de graça, ele não está gastando nada, entendeu? Se ele comprasse, fala, não, então tá, eu estou comprando a sua peça e vou revender, eu preciso vender essa peça aqui porque eu já empatei uma grana nela, né? Eu preciso lucrar, porque afinal de contas eu já investi o dinheiro. Agora, tá ali de graça, você deixou ali, o cara não vai ter muita... Fica lá. Fica lá. Cara, para você ter uma ideia, uma vez, perderam uma peça minha dentro da loja do Museu de Arte Moderna do Ibirapuera. Perderam, a peça sumiu. Eu fui lá pegar, tinha deixado, não, deixa aí por consignação. Eu falei, bom, a loja do Museu de Arte Moderna me interessa, né? Ter peça minha aqui, etc, etc. Daria uns 3 meses, eu fui lá de volta. Você queria saber da peça aqui que eu deixei? Que peça você deixou? Eu falei, não, a peça aqui, ó, o recibo de você. A mulher, não sei onde está. Sumiu, cara. A peça desapareceu. Ela só foram achar 2 meses depois. Então, para você ver, se o cara não compra, se é por consignação, ele não vai ter o menor interesse, sabe? Está lá já, o cara deixou aí. Né? Que é uma puta sacanagem. Eu acho que os artistas que estão me ouvindo sabem muito bem do que eu estou falando. Já sentiram na pele aí. Sim. Prestigia o cara, prestigia o artista, compra a peça dele. Se você tem um negócio, compra a peça dele e depois você revende. Você deixar o artista na sua mão e, sabe, se vender aí eu te dou a grana, é de lascar. Né?
Dose. E falando em investimento, Chicão, para os 10 primeiros que ligarem, ganha o curso gratuito, não? Opa! Quem dera eu Calma pudesse aí, fazer gente, isso. brincadeira, calma. Infelizmente, ainda não podemos fazer isso. O curso é o seguinte: o curso ele tem um valor de R$ 1.200. Como se diz, são cinco sessões de 3 horas. Né? Então, em teoria, cada hora de curso sairia aí a mais ou menos R$ 80. Né? Que é o preço de uma aula de ensino médio particular, né? Certo? E olhe lá. E Uhum. tem gente que cobra bem mais caro do que isso, inclusive. E, e a grande vantagem é que você pode aí dividir esse valor em 3 vezes no seu belíssimo cartão Platinum Plus. Né? Uou! Gold Plus Top Plus! Blaster! Blaster. Né? Então, com o seu cartão Platinum Gold Plus Blaster Top, você pode dividir em 3 vezes, né? E aí já não pesa tanto, né? Já dá uma equilibrada, tá certo? 3 bagatelas de R$ 400, R$ 400, né? Para um curso paga que esse belo garanto para curso aí. você que você vai curtir, você vai tomar um contato com um universo sensacional, maravilhoso, que é esse universo da livraria. Eu acho que, inclusive, é o seguinte, para quem tem uma perspectiva até de se aprofundar na vidraria, o caminho de entrada é o Tiffany. É a técnica mais simples, é a frio, é a coisa que você não vai gastar tanto material, tanto equipamento, que você pode trabalhar em casa. E a partir daí, você vai tomando contato. Eu vou apresentar um pouco das outras técnicas, vou falar um pouco das outras técnicas, e depois você pode procurar cursos específicos de fusão, de maçarico, mesmo de sopro. Né? Não conheço aqui no Vale do Paraíba, mas em São Paulo você tem essa possibilidade. Eu, quando tinha meu forno, quando tinha um ateliê, eu dava o curso de fusão, mas não tô dando mais. Né? Tinha uma outra senhora em São José dos Campos, que tinha uma loja ali na Vila Ema, ali do lado do antigo Petrone, que era aquele bar que tinha na esquina da Serimbura ali, não vou me lembrar aqui o nome daquela rua, que ela se chamava Jordenardi, e a Jo fazia trabalhos muito bonitos em fusão também. E aí que você vê, eu ia visitar ela, o ateliê dela, ela vinha aqui em São Francisco visitar meu ateliê, os dois fazíamos fusão, e cada um fazia o seu trabalho, o meu trabalho não tinha absolutamente nada a ver com o trabalho dela. Então ninguém ficava com essa coisa, eu não vou lá porque ele é meu concorrente. Né? Cada um é cada um sabe e tem uma característica diferente. Então o trabalho, né, tem que ser diferente e respeitar a diferença, obviamente. Maravilha. Chicão Guimarães aqui com nós no podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco e falando aí dessa bela arte que é a vidraria. Muito bom conhecer e espero que vocês se interessem, né? Lembrando que aqui a live está pelo meu perfil do Facebook, mas logo, logo publicada no podcast. Podcast esse que com muito esforço, muito trabalho, mais de 1.000 inscritos, né? Não sei aí exatamente o número atual no momento, mas já atingimos uma bagatela bem considerável, expressiva de inscritos, muito bom. E se inscreva você também, né? Parabéns para Divulguem vocês aí pelo o. projeto. Hein? Obrigado. Divulguem aí o trabalho do Chicão e divulguem também aqui o nosso canal. Chicão, mais uma vez, muito obrigado e boa Eu que sorte aí agradeço, com o André. curso.
Mandar um abraço aqui só mandar um abraço aqui para o Vitor Yu, o Thiago Almeida, a Zamá, a Fátima Roncone, minha tia, e o Wildeglan Abrantes, que também entraram aqui durante o programa para verem. Alguém tem Fora os... alguma pergunta para fazer? Oi? Alguém tem Não, alguma pergunta não. pergunta? Pergunta Alguma não. curiosidade? Pergunta não. De pergunta aqui o pessoal não mandou. É que você explicou bem. Mas aí acho Isso que com o 30 anos pessoal. de sala de aula, meu querido. Alguma Mas é bom coisa que de vai aprende, atiçando a curiosidade para depois o pessoal tirar as não dúvidas no curso, né? é? Isso. Você deixou o telefone? Quem quiser dar uma conversada com o Paulo Henrique, ou então entra na Galeria Poente, Uhum. São José dos Campos, conversa com o Paulo Henrique e acerta tudo com ele lá. E aí, sábado que vem, estaremos na Galeria Poente dando início aí a esse curso bacana. Maravilha. Quem tiver as curiosidades, né? O flyer que o Chicão me enviou antes da entrevista, eu vou publicar aqui nos comentários também. Então, não tem erro, vocês encontram aí sem problemas para entrar em contato, tirar qualquer dúvida. É isso então, né? Eu acho que é. Mais alguma coisa que você queira saber? Só agradecer mesmo aí, Chicão, agradecer toda a turma e, apesar de já ter dito, né? Boa sorte aí com o curso. Beleza, meu querido. Eu é que agradeço, né, a todos aí os ouvintes e espectadores como é que fala hoje? Não é telespectadores de televisão, é espectador mesmo, né? Pode ser Da espectadores live, ou telespectadores, né? É da porque live e do podcast. apesar de falar para televisão, se for pegar na origem da palavra, dá na mesma, né? Que é um né? Longe espectador, né? Isso. Dá na mesma, né? Então, a todos que estão aí acompanharam a entrevista, espero ter, pelo menos, dado uma introdução aí do que é o vidro, do mundo do vidro, na verdade, que é um mundo fascinante. E eu espero vocês lá no sábado que vem na Galeria Poente São José dos Campos. Bacana? André, eu tenho que te agradecer demais, meu caro, mais uma vez. É um prazer, é uma honra estar aqui. E manda um abraço para o Guilherme. Guilherme, se você estiver ouvindo aí, vai um abraço direto. Não precisa passar por mim. Guilherme perguntou aqui quando vamos beber, Chicão. Eu não estou podendo beber. Oh, a gente queria matar a saudade do Pangeia. Eu tô sem consumo de álcool. Só vou poder beber agora no Natal. Tranquilo. Tá perto, tá perto. Tá, tá. Matar a saudade do Pangeia aí, né? Isso. Mas veio, tá bacana aqui. São Francisco mudou muito durante a pandemia também. Olha só. São Francisco Vamos dar um pulo aí, com certeza. certo. Agradecer aí a todos que nos acompanharam. Uma boa noite e compartilhem aí o programa, a entrevista. Vamos falar mais aí sobre a vidraria artística. Abraço a Valeu, todos. obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Até lá. Até lá.